avivamento. E você se pergunta, meu Senhor, por quê? Conheço a tua vida, conheço teu coração. Sei o que tu pensa, conheço tua intenção. Conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. E manda te dizer que tu não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, não pode não. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, não pode não. Você não pode parar. Tu é profeta de Deus. Foi Ele quem te chamou. Por isso fale a verdade. Quem te garante é só o Senhor. Deixa falar. Deixa falar o que quiser, até mesmo te perseguir. Agora fale a verdade, pois Ele é quem cuida de ti. Conheço a sua vida, conheço teu coração. Sei o que tu pensa, conheço tua intenção. Conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. E manda te dizer que tu não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, não pode não. Você não pode parar. Para finalizar, você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, não pode não. Você não pode parar. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para Jesus. Ô, glória. Livro de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Aleluia. A última vez que falamos aqui, falamos exatamente sobre essa passagem. Porém, falamos em Lucas 5. E eu estava falando com o pastor Eliseu que eu fui buscar uma palavra em outro livro. E quando eu fui ver, eu estava estudando esse livro. E eu depois de 5 minutos, pastor Júlio, estudando um livro, e eu estava estudando outro livro. Daqui a pouco eu falei, bom, vou voltar para aquele que eu queria ler. Quando eu fui ver, eu estava exatamente no outro livro, João, capítulo 21, que fala sobre a pesca maravilhosa. E quando Jesus, ele resolve aparecer aos discípulos após a ressuscitação, João 21, diz assim, irmãos: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Queridos, essa passagem, ela já é muito conhecida. Talvez se você ouvisse um mês inteiro de palavra sobre essa passagem, você ouviria 30 mensagens diferentes, porque Deus, ele tem esse poder de fazer soar e dar sabedoria e conhecimento diferente. No versículo 1 fala do mar de Tiberíades. Em outros versículos, como Lucas 5, fala sobre o mar da Galileia ou lago de Genezaré. Se você ouvir esses 3 nomes, é o mesmo mar, é a mesma água, fica tranquilo. E a história conta que esse mesmo mar, que ele deve ter mais ou menos de 19 a 23 quilômetros de extensão, ele tem mais ou menos 13 quilômetros de largura, 43 quilômetros de profundidade. Irmão, o negócio é grande, porém ele é cercado. E a história conta que quando Jesus, ele chega agora em João 21, e ele olha aqueles discípulos após a ressuscitação, e se você continuar lendo, ele vai dizer: tem comida aí? E os discípulos disseram: não. E ele diz: volta ao mar, lança do lado direito
e vocês verão o que vai acontecer. Traçando um paralelo, pastor Marcinho não vai tomar muito tempo. Traçando um paralelo, em Lucas 5, quando ele chega, Pedro está lavando a sua rede, Pedro está se preparando para descansar, sem nada ter apanhado. Em Lucas 5, Pedro tem o compromisso e a responsabilidade de trazer seu peixe e vender no mercado. Porém, segundo o livro, diz que ele nada tinha apanhado naquela noite. A rede estava vazia. Repita comigo: vazia. A rede estava vazia. Agora Pedro, enquanto lavava, eu imagino, não é a Bíblia quem diz, imagino eu, que passa um flashback na mente de Pedro sobre o que poderia ter acontecido, quantos peixes poderia ter apanhado, como é que poderia ter sido aquele mistério. Agora Pedro está lavando a sua rede, pronto, preparando para guardar, porque ele sabe que outro dia é outro dia. Agora Cristo, enquanto ele lavava a sua rede, Cristo aparece. Lucas 5 diz que Cristo chega, dá aquela olhadinha. Eu imagino Cristo perguntando para ele: e aí, tem peixe aí? Só que não foi assim. Cristo simplesmente chegou, olhou, viu que não tinha e disse para ele: vamos ao mar alto. Antes dele ir, ele indaga e diz: mas espera aí, primeiro que ele não conhecia quem era Cristo, e ele diz: pô, mas eu pesquei a noite toda, ou tentei pescar a noite toda, entrei no mar a noite toda, lancei a rede a noite toda, não apanhei nada a noite toda. Agora o Senhor manda eu voltar, ir ao mar alto para pescar novamente? Tá bom, então vamos. Entra Pedro, pega a sua rede, mas agora tem mais um mandamento. O primeiro mandamento foi voltar ao mar. Segundo mandamento foi, segunda ordem foi voltar ao mar alto. Terceiro, lançar a rede do lado direito. Amém? Então agora Pedro obedece, pega o seu barco, leva Jesus, vai lá dentro do oceano, joga a sua rede. O interessante é que no paralelo em que lemos João 21, acontece algo totalmente diferente. O mistério é outro. Porém, nessa passagem, quando Pedro está lavando a sua rede, ele está conotando e dizendo para o povo, para quem estava olhando, que hoje não tem mais pescaria. Hoje não tem mais jeito. Cessou o mistério. Não tem mais como apanhar nada. Até porque bom pescador sabe que pescar de dia é prova. Bom de pescar mesmo é à noite. Agora Jesus chega na margem do rio, olha para Pedro lavando a rede, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais peixe, não peguei mais nada. Interessante que rede lavada e margem de rio tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque a rede estava dizendo: não tem mais peixe, não vai acontecer mais nada. A margem do rio, irmãos, é o limite entre a terra e o mar. A margem existe exatamente para dizer: até aqui é o limite, até aqui eu não posso passar. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse para o mar: haja mar, e disse: haja terra. A margem é exatamente o limite da terra e do mar. Quando ele chega e vê Pedro lavando a sua rede na margem do rio, ele está dizendo: bom, se hoje não tem mais pescaria, você está dizendo que não tem mais jeito, agora eu entro no cenário para modificar esse negócio. Quando Pedro entende que ele precisava ouvir aquela ordenança e ir até o alto mar, ele estava dando uma segunda chance para ele mesmo. Agora Jesus vai com ele, ele resolve aquele mistério, taca a rede, volta com peixe, só alegria. Agora em João 21 acontece algo totalmente diferente. Agora Jesus ressuscita, Jesus volta aos discípulos, e eles estão ali parados, conversando, e ele chega e pergunta: tem comida? Tem comida? E eles dizem: não. Ele disse: então volta lá, lança a rede do lado direito e vai ter peixe. Quando eles resolvem obedecer, pegar o barco e ir para dentro do mar, lançaram as redes. Todo mundo sabe que aconteceu o mesmo milagre, porém de uma forma um pouquinho diferente. Na primeira lançada de rede vieram peixes de todos os tipos. Na segunda lançada de rede vieram 153 peixes. Repitam comigo: 153 peixes.
Agora eles tiveram que trazer outro barco, jogar a rede, pedir ajuda para 153 peixes. Quando eles pegam aqueles peixes, voltam para a beira para a margem do rio. Chegando lá, no meio do caminho, João, que não havia reconhecido, os discípulos também não tinham reconhecido, João, que era aquele que reclinava o seu peito, disse: aquele é o mestre, é Jesus Cristo. E quando Pedro ouve João falar isso, ele falou assim: rapaz, é ele mesmo. Pulou na água, porque ali eles já estavam voltando para suas práticas, largado o seu sacerdócio para fazer a vontade, ou melhor, exercer a sua profissão. Agora ele vai, pula na água e fala: rapaz, era o mestre, e eu não consegui reconhecê-lo. Quando eles chegam na margem do rio, segundo a palavra, já tinha um braseiro com peixe e pão, já estava assando. E Jesus fala para Pedro: desce, traz mais 2 peixes que eu vou colocar aqui para que possamos jantar. Queridos, na primeira passagem, Cristo estava ensinando para o novo convertido que para ele conhecer o Cristo na sua totalidade, tinha que pescar na sua profundidade. Cristo estava ensinando para aquele que estava o conhecendo que era necessário ter sustentação para quando viesse o dia mau, ele tivesse conhecimento de conhecer Cristo na sua profundidade. Na segunda vez que ele vai pescar, ele nem precisou ir no mar alto, ele pescou no raso, ele não precisou ir muito para dentro da água, porque, segundo a Bíblia, onde Pedro foi nadando, e os discípulos pegaram os peixes e voltaram daquele mesmo local, ou seja, não era um lugar tão profundo. Agora Cristo resolve trazer para nós uma nova lição e uma outra lição. Tem muito crente que tem muito tempo de evangelho ou pouco tempo de evangelho. Em Lucas 5, Pedro estava conhecendo a Cristo. Em João 21, Pedro já conhecia Cristo. Nas 2 passagens, Jesus estava dizendo para Pedro: olha, independente do tempo que você tenha de evangelho ou de me conhecer, seja dependente de mim, para que o teu milagre, a tua rede tenha peixe. Cristo estava dizendo para Pedro que em vários momentos e em qualquer momento, tem que haver necessidade do Todo-Poderoso estar no barco e comandar os peixes. Agora Pedro entende que é diferente quando ele está e quando ele não está. Na segunda vez, em João 21, quando ele resolve pegar os peixes e está retornando, que ele olha para a praia, ele vê peixe, ele vê brasa e ele vê pão. Eu imagino que os discípulos, e a palavra quem diz não sou eu, que eles estavam querendo perguntar para eles quem era aquele que estava na beira do rio, quem era aquele que fez a brasa, que fez o peixe, que assou o pão. Os discípulos andaram com Cristo durante muito tempo, caminharam com ele um tempão, e quando ele se afastou e morreu e voltou, eles já não conheciam mais a Cristo. Querido, aqui fica uma outra lição. Você pode ter 100 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, que isso não quer dizer que você já está garantido com a sua salvação, que você não vai tropeçar com aquilo que você fala e que você vai reconhecer a Cristo a todo momento. Entenda uma coisa: quem conta tempo de casa é INSS. Pedro tinha muito tempo, mas quando Cristo apareceu, ele não conheceu que era Cristo. Talvez você está 30 anos na presença de Deus, mas há muito tempo você não reconhece a voz do Cristo que fala contigo. Talvez você está há 20 anos na presença de Deus, Cristo está falando contigo e você já não reconhece mais a voz dele, porque parece que ele morreu na sua vida. Eu sei que é difícil dar um pouquinho de glória, eu sei que é difícil pular, rodar e marchar com esse tipo de palavra, mas Cristo estava dizendo para Pedro: Pedro, olha, atentai-vos para o tempo, porque o tempo ele é traidor da nossa fé. Porque aquele tempo que ele ficou afastado de Cristo, ele não reconheceu a voz do mestre. Quando ele chegou na segunda vez, falou para ele: lança a rede. Ele foi lá, obedeceu, mas ele não reconheceu. Ele não entendeu quem é que estava mandando. Ele obedeceu, mas não reconheceu. E quando ele vai lá, joga, aí João fala assim: rapaz, essa voz eu conheço, é a voz dele, é a voz do mestre. Ele falou: caramba, como é que eu não entendi esse negócio? E ele voltou, e quando ele chega, ele olha para o braseiro, vê o pão, vê o peixe, ele falou assim: é ele mesmo. Sentaram, Pedro foi lá, pegou 2 peixes, trouxe para o braseiro, colocou lá, Jesus começou a fazer a janta, e ali começou a conversar com os discípulos. Cristo nessa noite não está dizendo para mim e para você que 2026, o ano do recomeço, não vai ser o ano da chave da Ferrari, não vai ser o ano da chave da BMW, não vai ser o ano do apartamento no Leblon, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, não. Cristo nessa noite está dizendo para você que o ano do recomeço é necessário apurarmos novamente nossos ouvidos para ouvir a voz do mestre falar conosco novamente.
Cristo está dizendo, nos trouxe nessa noite para dizer que não existe rede suja a pegar muitos peixes. Quer pegar muitos peixes? Lava a sua rede. Não tem como pegar peixão na rede sujona. Não. Quer pegar muitos peixes? Quer pegar peixão? Pega a sua rede. Estamos em janeiro. Abre a bica, começa a lavar. Jesus, eu sei que em 2025 talvez eu tenha tentado pegar muitos peixes, mas a minha rede estava suja. E infelizmente rede suja não pega peixe, porque o peixe sabe quando a rede está suja, e quando eu jogo ele sai de fora da minha rede e não entra. Cristo está nos convidando para pegarmos a nossa rede em 2026, dar uma lavadinha bem lavada nela. Mas conversa com o dono da rede, conversa com o dono do peixe, e aí ele vai começar a modificar a tua colheita. Quando ele começa a entender quem era Cristo, Cristo agora diz para ele: coma peixe, coma pão. Agora sim, começa a tua pescaria. E a maravilhosa e a miraculosa vai começar a acontecer agora, a partir do momento que você lava a sua rede. Rede limpa fala muita coisa, a rede suja também fala. Na rede limpa você pega alguns tipos de peixes, na rede suja você não pega peixe nenhum. Segundo a história, diz que aqueles peixes daquele mar fechado era mar de água doce. O mar de Tiberíades não é um mar salgado, não é um rio salgado, é um rio doce. E segundo a história, o peixe que poderia estar naquele rio seria a tilápia. A tilápia não é um peixe que cresce comprido, é um peixe que ele engorda e cresce para cima. Ele engorda e cresce para cima. É um peixe que se multiplica muito rápido. Mas segundo João 21, ele pegou exatamente um número prescrito por Cristo. A rede dele pegou 153 peixes. Segundo a história, peixes grandes. Na primeira colheita que a rede veio com todo tipo de peixe, peixe de tudo quanto é cor, tamanho, de água doce. Na segunda, tinha um tempo determinado, um prazo determinado, quantidade determinada, a hora determinada, tudo certinho para aquela rede, para aquele mistério, para aquela noite. Quando você lava a sua rede, dá aquela limpadinha, Deus vai lá no caderninho dele, coloca o dia, coloca a hora, o número de peixes, a quantidade de peixes que a sua rede vai apanhar. Se você entendeu o mistério de Deus para você em 2026, já tem um número de peixes determinado para a sua rede esse ano. Se você entendeu a palavra de Deus na sua vida, na sua família, já existe um número desenhado para você e vai acontecer esse ano 2026. Se você entendeu aquilo que Ele quer fazer pela sua vida, Ele também já entendeu o que você precisa. E não vai ser no meu tempo que eu vou dizer para você assim: pega aí que é hoje. Não, calma. É no tempo dele que os milagres vão acontecer. Quando ele começa a determinar o número de coisas que vão acontecer na vida dele, porque sim, irmão, na primeira jogada de rede em Lucas 5, os peixes, como eu disse outra vez, os peixes parecem até que a gente está vendo um desenho do Pica-Pau, que joga a rede, os peixes da rede dele, ó, a rede vazia, a noite todinha. Imagina o Cristo dizendo para os peixes: sai fora. E aí você vem com a sua rede de novo e joga, e os peixes. Quando Cristo resolve fazer, em Lucas 5, que Pedro joga a rede do lado direito, ele fala assim para os peixes. Na primeira dose foi sem medida, muita coisa, para que Pedro entendesse que quando você está no primeiro amor, tudo é muito belo. Agora na segunda ele joga, não vem nada, e quando Cristo resolve dizer para os peixes, ele diz assim, eu, não para todo mundo, 153, você, pode pular você também, pode pular. Você não, fica de fora, você sai. Pula você, ou seja, na sua rede até os peixes que você vai colher são selecionados e escolhidos, não vai ser qualquer um. Deus está selecionando para você aquele peixe que vai virar seu amigo em 2026. Deus está escolhendo para você aqueles que vão entrar na sua casa em 2026. Deus está escolhendo para você aquele vínculo e aquele rol de pessoas que vão adentrar, que vão entrar e vão sair da sua vida em 2026. Deus está selecionando coisas para você, porque agora você entendeu que é necessário lavar a sua rede para saber que o Cristo comanda tudo e comanda todos. Agora, para finalizar, irmão, quando Cristo resolve dar aquela ordem e eles obedecem, eu me atrevo a dizer que na primeira pescaria ele mandou ir no mar alto, na segunda
no mar raso. Na primeira pescaria, ele entra no barco e vai até no fundo. Na segunda, ele só determina, vai. Na primeira, ele simplesmente chega, olha, vê que não tem comida. Na segunda, ele pergunta com a sua boca, tem comida aí? Não tem comida. O que ele estava dizendo para mim, para Pedro, para Tiago, para Zebedeu? Que com mar fundo ou com mar raso, ele tem a palavra de ordem. Ele manda em qualquer mar, mar fundo, mar raso, mar preto, mar branco, mar longe, mar perto. Não tem limites nem dificuldades para ele. Ou seja, 2026, você com a sua rede limpa, fica tranquila que o dono de tudo e de todos está no comando mais uma vez. Parece até que ele não estava, irmão, naquela pescaria quando eles jogaram a rede da primeira vez, da segunda, terceira. Mas na primeira ele foi dentro do barco e olhou para o peixe e deu a ordem. Na segunda ele disse, vai lá, já falei com o peixe, ele já sabe de tudo. Joga a rede, você vai voltar com o peixe, está resolvido. Sabe aquelas coisas que você faz? Que você fala, hoje eu preciso ir em tal lugar, preciso resolver tantas coisas, preciso resolver isso, isso e isso. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou resolver? Será que vai acontecer? E aí você vai lá dar aquela lavadinha na rede, fala, eu vou lá. E aí, assim como estava resolvido na segunda, que ele deu a ordem para o peixe, você chega lá, você não entende nada, você chega preparado para a guerra. Chega lá, está um ambiente de paz. Você chega lá preparado para o problema. Você chega lá, está um ambiente de solução. Você sai de casa preparado para barulheira. Chega lá, está um silêncio, uma calmaria. É Deus dizendo para você, quando você lava a sua rede e fala com o dono do peixe, fica tranquilo, que ainda que o mar esteja revolto, com a minha palavra ele fica calminho. Que ainda que a guerra esteja travada, a batalha esteja travada, com a minha palavra acaba-se a guerra. Fica tranquilo, porque se você falou comigo e eu sou o dono de tudo, no tempo certo, na hora certa, na noite certa, no momento certo, não vai ter problema que seja capaz de segurar o poder da minha voz. Cristo em 2026 está convidando você para mergulhar no centro da vontade dele e entender que você vai pescar muitos peixes grandes, porém a rede tem que estar limpa. Agora, para finalizar, irmão, agora de fato eu finalizo. O chamado de Cristo e o chamado de Pedro não era, ali Deus não estava cuidando do peixe, o cuidado não era da rede, o cuidado não era do pão, o cuidado não era da brasa. Cristo estava ali fazendo tudo aquilo, rodeando, fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, tudo por causa de Pedro. O cuidado de Deus não era pelos milagres que iriam acontecer, o cuidado de Deus não era pelo pão que Pedro ia comer, o peixe que o povo ia comer. O cuidado de Cristo não era pelo dinheiro que ele ia ganhar com a venda dos peixes, mas o cuidado de Cristo era com a vida de Pedro. Deus não está preocupado com o teu salário que você ganha lá não, tá, irmão? Deus não está preocupado com o carro que você anda. Cristo não está só cuidando e manutenendo a sua família pela casa bonita que você mora. O compromisso de Cristo é contigo. O compromisso de Cristo é com a sua casa. O compromisso dele não é com o seu contra-cheque. O compromisso dele é com a sua família. Por isso que tem coisas que você tenta resolver com dinheiro e não resolve. Tenta resolver com edredom novo, com cheiro de homo, não resolve. Tem coisas que você tenta resolver com uma viagem para Paris, lá na Torre Eiffel, não resolve. Porque o compromisso dele não é com a sua viagem, com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua casa. O compromisso dele é com você. Por isso que tudo que você tem, bota no canto, porque agora ele quer falar somente com você, porque esse é o compromisso. Pedro pescava peixes, Cristo falou, agora você não vai mais pegar peixe, agora tu serás pescador de almas, pescador de homens, pescador de vidas, pescador de pessoas. E aí eu te pergunto, irmão, pastor Moacir, qual é a diferença de pescar peixe e pescar pessoas? Porque quem pesca peixe tira o peixe da vida e traz para a morte. Quem pesca almas tira almas da morte e traz para a vida. 2026, Deus vai usar você para pescar almas. 2026, Deus está apurando o seu anzol, a sua rede,
para pescar almas para o reino de Deus. 2026, Deus quer crescer, colocar pedra na sua coroa, para que tu seja um instrumento usado nas mãos do Senhor, para que a tua vida seja edificada e a salvação seja levada. Pessoas estão esperando ouvir o evangelho dos teus lábios. Dentro da sua casa talvez tem pessoas que estão afastadas, esperando o grande Pedro abrir a sua boca, lançar o anzol e trazer os peixes. Ei, querido, esqueça os peixes que vão te enriquecer e queira os peixes que vão enriquecer o reino de Deus. Esqueçam os peixes que vão te trazer dinheiro e pix. Queiram os peixes que trarão, aleluia, crescimento no reino de Deus. 2026 não é um ano de promessa de ouro, prata nem bronze. 2026 é um ano que, aleluia. Quero convidar você a colocar-se de pé. Eu vou passar o microfone. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Você pode fechar seus olhos? Decidido a largar tudo e parar. É assim que Deus te vê. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Adora o Senhor. É o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Cristo, Ele resolveu honrar você. Mas não larga não, não para não. Vamos recomeçar. 2026 recomeçamos. Recomecemos mais uma vez para aquilo que Deus te chamou. Então, em nome de Jesus, não pare, não pare, não pare. Não é hora de parar. 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 Deus contemplou o seu caminhar. É difícil. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Não é hora de parar. Levanta. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil Mesmo na dificuldade. prosseguir. Quando tudo lhe faltar, Volte ao mar alto. esse cenário Se vai Cristo chamou para mudar. pregar, volte a pregar. A tua hora Se Ele te chamou para cantar, volte a cantar. há um tempo glória. pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Ei, querido, talvez Deus te chamou. Você tem um chamado, todos nós temos. Mas você estava até aqui, isso serve para mim, paradinho, com motor sem combustível, deixou de fazer um pouquinho da obra. Cristo te desperta hoje. Você é ferramenta de Deus. Você tem um anzol de Deus nas suas mãos. Existem peixes que vão só para a sua rede, não vai vir para a minha. Não vai morder o anzol de João nem de José, vai morder o seu anzol. Essa voz bonita para quê? Para ficar falando dos outros? Essa voz bonita que Deus te deu para você cantar e você vai ficar fingindo que não sabe qual é o seu chamado? Então Cristo hoje diz para você que canta, que adora, que louva: aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Se você é pregador, tem chamado. Ó, Jesus me chamou a pregar. Cristo está te chamando nessa noite e dizendo para você: 2026 é o ano que você vai voltar a pregar. 2026 é o ano que você vai voltar a falar. 2026 é o ano que você volta para as suas origens. 2026 é o ano que você recomeça. É em 2026 que Deus reescreve a sua história. Então, em nome de Jesus, não esqueça disso. É em 2026. É em 2026. É agora 2026 que Deus começa a renovar o teu ministério. Ah, pastor, tem um chamado para ensinar. Volte para a sala de aula. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Irmãos,